Imagine um mundo onde dragões ameaçam a vida dos seres humanos. E para se protegerem, algumas pessoas se tornaram caçadores de dragões. Dessa maneira, conhecemos Ragnar, o qual possui uma amiga pequena e muito mais forte do que ele. Entretanto, ele teve uma visão com a morte dela, porém ao encontrar com seu eu do futuro que é muito poderoso, o protagonista conseguiu a chance de mudar tudo. Eu sou Lancelot e no Resumindo Animes de hoje assistiremos Ragnar Crimson. E pessoal, estamos quase atingindo 100 mil inscritos, então peço que se inscrevam no canal. Eu sei que é muito, mas conto com vocês. E caprichem no like para o vídeo ser recomendado para mais pessoas. A história inicia com um dragão atacando um homem de cabelo branco, o qual sem nenhuma dificuldade transformou o ser em pó. E vemos que ele já havia feito o mesmo com vários outros, dizendo que precisava ficar muito mais forte. A cena corta e voltamos para o passado, onde um garoto estava tendo muita dificuldade para lutar contra um dragão pequeno. Até que uma garotinha apareceu e o salvou. O nome do garoto é Ragnar e ele é o protagonista da história. E a garota se chama Léo. De cara vemos que eles são muito amigos, e após salvá-lo a menina pediu carinho em sua cabeça, ficando muito feliz ao receber. Os dragões desse mundo são criaturas com uma linhagem antiga e mágica, sendo os inimigos naturais e predadores da humanidade. Existem duas maneiras de matar os dragões: congelando o sangue deles com prata ou os incinerando com a luz do sol. A missão dos dois era acabar com aquele dragão, e depois que terminaram voltaram para a cidade, onde descobrimos que a garota é conhecida como um prodígio que matou sozinha mais de 30 dragões. Eles trabalham como caçadores de dragões e ganham a vida com o dinheiro que recebem pelas missões para matarem essas criaturas. Léo foi a pessoa que mais matou dragões nessa cidade, sendo a melhor dos caçadores, tendo apenas 12 anos. Enquanto comiam, Ragnar tirou uma foto dela, se referindo à garota como sua heroína. De repente, um homem começou a falar mal do protagonista, dizendo que o garoto tem uma vida fácil se escondendo na sombra de Léo. O nome dele é Sykes e é o segundo lugar da cidade, perdendo apenas para a garotinha. Voltando aos insultos ao protagonista, ele o chamou de inútil e disse que ele era um fardo para Léo, a qual sacou sua espada e apontou para ele. Ela perguntou o que ele buscava ao caçar dragões, e disse que estava atrás apenas de aumentar sua força ao máximo. Assim, ela pergunta se alguém gostaria de se juntar a ela, mesmo sabendo que tudo o que ela quer é ser a mais poderosa de todos. Porém, mesmo oferecendo compartilhar toda a riqueza que ela adquirir, ninguém quis se juntar a ela, com exceção do protagonista, que foi o único que disse que iria seguir a garota para onde ela fosse. Ao voltarem para a pousada, Léo foi dormir, enquanto o protagonista decidiu treinar para ser mais útil para sua amiga. Ele sabe que não possui talento para caçar dragões, e acha que mesmo se treinasse duro pelo resto da vida, nunca chegaria perto do nível de Léo. Contudo, decidiu que treinaria para pelo menos ser útil à garota. De repente, um homem com cabelo branco aparece atrás dele, dizendo que o garoto não será útil para Léo, e disse que ele irá perdê-la, o que fez o protagonista ver a sua amiga morrendo para um dragão. 2 dias depois, eles não estavam conseguindo encontrar nenhuma missão para matar dragões, e eles estavam achando estranho o aparecimento dos dragões terem diminuído tanto. Mas alguns dias se passaram e o protagonista continuou tendo a visão da morte de Léo, o que estava fazendo ele ficar com muita raiva. Enquanto alguns caçadores comentavam sobre os dragões indo para uma cidade onde não havia ataques de dragões há uma década, Léo disse que lá existe uma confeitaria muito boa. Assim convidou Ragnar para ir lá um dia, o qual não conseguia parar de pensar nas visões que estava tendo. Percebendo que ele não estava prestando atenção, Léo o chamou e viu como ele estava cansado por causa dos seus treinamentos extras. Ela perguntou como ele estava, o qual pediu para ela dizer como poderia ser útil. Léo fez ele se lembrar de quando se conheceram, em que ela pensou que os dois poderiam alcançar o mesmo nível. Ragnar disse que ele não possui o mesmo talento que ela, mas o instinto dela diz que o garoto se tornará alguém forte. E o abraçando falou que o protegerá até esse dia chegar. Descobrimos que quando ele tinha 3 anos, seus pais foram comidos por um dragão.
Assim, alguns parentes o acolheram, mas também foram mortos da mesma forma. Depois disso, um homem rico comprou o protagonista, mas os dragões queimaram a propriedade dele. Por causa de todas essas coincidências com dragões, as pessoas começaram a achar que ele os atraía, e era um traidor da humanidade. Após apanhar por causa disso, o protagonista conheceu Léo, e ela o convidou para se juntar ao grupo dela como um caçador de dragões. Dessa forma, eles ficaram juntos desde então, mesmo que ele continuava com medo da garotinha morrer por sua causa. Até que ao vê-la derrotar facilmente um dragão, começou a acreditar que ela não poderia morrer antes dele. Com o dia 27 de fevereiro chegando, eles descobriram que a cidade que não tinha ataques de dragões há mais de uma década tinha acabado de ser destruída. De repente, vários dragões apareceram ali, o que deixou Ragnar em choque por causa de suas visões. Vendo a cidade em chamas, tudo o que ele pensava era fugir com Léo para salvar a vida dela. Porém, a garota disse para ele não se preocupar e saiu para enfrentar os dragões. Os soldados da cidade não tinham chances contra aqueles monstros, e com um dragão superior aparecendo, a chance de vitória deles diminuiu mais ainda. Pensando que seria ele que mataria sua amiga, Ragnar partiu para cima do monstro, mas sua espada não conseguiu feri-lo e o garoto foi jogado para longe. Vendo isso, Léo pediu que o número 2 fosse até o rio resgatar Ragnar, enquanto ela ficará para enfrentar o dragão. Enquanto caía no rio, o protagonista teve várias visões do futuro, que depois de ver sua amiga morrer, ele jurou extinguir os dragões e começou a lutar sem parar, se tornando cada vez mais forte. Ele fez novos companheiros durante sua jornada, porém eles também acabaram morrendo. Dessa forma, ficando sozinho, Ragnar continuou lutando até o seu limite, e independente do quanto lutasse, ele nunca morria. Vendo o seu eu do futuro em sua frente, o protagonista ouviu algumas verdades, que ele estava idolatrando uma menininha como heroína e se aproveitou dela. Ragnar do futuro disse que ele era o mais forte e conseguia enfrentar os monarcas dos dragões, e já poderia proteger tudo o que perdeu. Contudo, não havia mais nada para ele proteger. Se levantando, o protagonista implorou que seu eu do futuro desse a ele seus poderes, o qual já estava planejando isso, e ao atravessar Ragnar do passado com sua espada, o garoto acordou e sentiu muita dor. A cena corta e vemos a batalha de Léo, a qual não parecia ter chances contra aquele monstro, o qual é o mais fraco dos dragões superiores. Vendo que a menininha era forte, ele decidiu contar o motivo dos dragões estarem atacando. O deus dragão adorava os doces daquela loja que Léo queria ir com Ragnar, porém a loja foi roubada e acabou falindo. A cidade era protegida pelos dragões por causa dos doces de lá, mas por causa dos humanos terem feito mal a ela, o deus deles ficou triste e mandou que os dragões destruíssem o reino. Basicamente, os caprichos dele decidem o destino das nações humanas. E na verdade, os dragões nem estavam levando a sério os ataques, ou seja, ainda estavam pegando leve, acreditando que os caçadores não são nada para eles. Prestes a acabar com a vida dela, o dragão sentiu algo perigoso e parou seu ataque. A cena corta e vemos o número 2 perto de vários dragões congelados. Quem fez isso foi o protagonista, que estava muito mais poderoso do que antes, e ao tocar nos dragões fazia eles serem destruídos. Em seu futuro, ele batalhou tanto contra esses monstros que fez sua espada de prata se tornar uma só com ele. Dessa forma, ele criou uma técnica que aumentava a prata em seu corpo, e conseguindo controlá-la à vontade, dominou a técnica de batalha definitiva. Com uma aura de prata em volta dele, o protagonista matou vários dragões, e foi até o superior, que ao vê-lo sentiu a mesma sensação de ver o monarca dos dragões. E estando com medo, o vilão usou sua forma mais poderosa para atacar Ragnar, o qual sem nenhuma dificuldade o congelou e o destruiu. De repente vemos que algumas engrenagens pararam e alguém poderoso estava na frente do Ragnar do futuro. Ele disse que o eu do passado de Ragnar não viverá muito, mas mesmo assim a expressão no rosto dele estava alegre. Ele comentou que é a primeira vez que Ragnar não estava com um olhar sombrio, e disse que todas as esperanças deles de criar um mundo onde os dragões não existam dependem inteiramente do passado dos dois.
Naquele mesmo dia, 7 cidades do reino foram atacadas e 6 delas caíram, incluindo a capital. Com o amanhecer, todos os dragões haviam partido e metade da cidade estava destruída. Ao acordar, ele estava muito feliz por ver Léo viva. Até que Sykes apareceu, pois eles estavam na casa dele. Já que a pousada onde costumavam dormir foi destruída, o número 2 perguntou o que eles planejavam fazer, onde o protagonista disse que o melhor seria sair do país, pois o deus dragão exigiu que esse reino fosse devastado. E então os dragões não irão atrás deles se deixarem a fronteira. Sykes perguntou se o garoto realmente era Ragnar, pois o Ragnar que ele conhecia não tinha talento ou habilidades, sem contar que não era inteligente para criar estratégias. Antes que o protagonista conseguisse responder, ele acabou caindo no sono. E Léo disse que a força dele foi resultado do treinamento que ele fez quando ela não estava olhando. De repente eles sentem um terremoto e conseguem ver que a floresta estava os atacando. Dessa forma, Léo partiu para a batalha, enquanto o protagonista estava dormindo. E com as engrenagens voltando a funcionar, a nova história de Ragnar começou. Bom pessoal, esse foi o resumo do primeiro episódio de Ragnar Crimson. Se gostaram do resumo e querem que semana que vem eu traga o próximo episódio, comentem aqui embaixo. Além disso, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Estamos quase atingindo 100 mil inscritos e preciso da ajuda de todos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!